ou nós vamos industrializar, ou nós vamos fechar a fábrica. O mercado no Brasil ele é muito grande. E quando a gente faz o trabalho direito, quando a gente faz um trabalho sério, quando a gente busca parceiros sérios, não tem como dar errado. Eu sempre digo, nossos maiores vendedores foram nossos próprios clientes. O dono de fábrica, ele trabalha muito no chão de fábrica, Isso. né? E a cabeça dele é igual um radar, né? Ela não para. Então, se ele está dando uma volta na fábrica, ele vê duas pessoas paradas. Opa, tem uma coisa errada. Se você precisar trabalhar 12 horas, se você precisar trabalhar 14 horas, você trabalha. Tendo saúde, tu vai à luta. Nós, donos de fábrica, a gente respira o nosso negócio. Ele é a última coisa que a gente pensa antes de dormir e ele é a primeira coisa que a gente pensa quando acorda. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Fabricar. E hoje nós vamos contar uma história incrível do universo dos móveis planejados. Nós estamos aqui com o CEO e fundador do Pierini Móveis. Olá, seu Juarez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouco da história do senhor, como que começou tudo isso daqui. Então é assim, eu sou o Juarez Pierini, eu sou uma terceira geração de imigrantes que migraram da Itália para cá. Meu avô veio da Itália com 18 anos, veio do esporão de navio, né? Pessoas humildes lá, né? Veio tentar uma vida aqui no Brasil. Desembarcaram no Rio de Janeiro pegaram uma embarcação menor e veio a Laguna. Na Laguna chegou aí o governo brasileiro, ó, deram uma carta, né, um documento, você vai ganhar uma colônia de terra, né? Mas só que para ganhar vai ter que trabalhar 5 anos para o governo, 1 mês para abrir estrada, ponte. Depois dos 5 anos vai conseguir, vou passar por nome de vocês. Vem tentar uma vida melhor aqui no Brasil, né? Não tinha o que fazer, né? E casou com uma outra imigrante aqui, esse chão aqui mesmo, onde está a fábrica aqui. E teve 9 filhos. O meu pai também casou, teve 9 filhos. Eu sou a terceira geração, né? E a minha vida foi trabalhar e trabalhar e trabalhar. Eu trabalhava com meu pai na roça. Já com uns 12, 13 anos, meu pai conseguiu comprar um trator pela carteira agrícola do Banco do Brasil, financiado, né? Não tinha outra opção, né? Era trabalhar e acreditar, né? E eu comecei já a operar esse trator desde novinho, trabalhando na roça. Meu pai tinha gado leiteiro também, 9 filhos para cuidar, eu sou o 6º da família. Eu já peguei a coisa mais andando, né? E aí foi. Com 23 anos eu casei, trabalhei mais uns 5, 6 anos com meu pai na agricultura, prestando serviço com trator e roça, enfim. Meu pai tinha engenho de farinha, uma serraria, coisa artesanal, né, que tinha que botar a mão na massa, acordar às 4 da manhã e ir até 9, 10 horas da noite trabalhando, e no outro dia acordar cedo. Foi uma luta constante, né? Trabalhei 5, 6 anos, casado já, né, com meu pai. Aí chegou um ponto que meu pai disse, ó, agora cada um vai seguir o seu rumo, né? Ele deu uma parte para mim e eu não sabia o que fazer, eu vou comprar um caminhão. Comprei um caminhão, puxava cerâmica aqui para São Paulo, Rio. Fiquei assim uns 2 anos com um caminhão pequeno. E aí conversando com os amigos, compra uma carreta que vai ficar rico. É ainda melhor, agora a gente ganha dinheiro. Agora tu vai ficar rico. Vendi esse caminhão e comprei uma carreta. Financei mais da metade e fui à luta. Trabalhei mais uns 5, 6 anos também com carreta, vi que não era para mim aquilo aí. Certo. Saudade da família. Cruzar esse Brasil afora. Conheci o Brasil, foi o que aconteceu de bom na minha vida, conhecimento, né? Conhecer o Brasil, trabalhando, mas conhecendo, né? Norte, Nordeste. Eu fazia aquela linha de Brasília, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Chaval da Ceval. Nossa, ia longe então? Eu agreguei a carreta aí na época e fazia essa linha aí.
Mas ficava 40 dias fora, 30 dias, pô, saudade da família. Sim, sim. Tinha duas filhas. Já tinha as meninas, Já tinha as meninas. casado, já Casado, tinha as meninas. meninas. Saudade delas. E aí me despertou trabalhar com móveis, porque eu ia muito para... Então, vamos lá. Aí agora começa a história da Pierini. Da Pierini Móveis. Aí o senhor já tinha as duas filhas. Isso. Aí com saudade, não queria mais dirigir o caminhão. Aí falei, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar perto da minha família. Isso, para ficar perto da casa. Eu sou muito família, né? E agora, o que é que eu faço? E aí o que eu faço? Mas daí eu viajando, eu sentia que não era para mim, me despertou uma coisa, que eu carregava muita madeira para a Rudinic, ali em Araquari, Joinville, uma fábrica de móveis. E o caminhão, carreta, vinha pensando, puta, se eu deixar o caminhão eu posso botar uma fábrica de móveis. Eu tinha acesso à fábrica ali da Rudinic. E me despertou aquilo aí. Eu cheguei em casa no final de ano, desanimado, disse, pá, eu vou vender essa carreta e vou botar uma fábrica de móveis. Mas eu também tinha um pouco de medo. Aí eu convidei um irmão meu para ser sócio comigo na fábrica de móveis. Certo. Aí conversando daqui, conversando daí, ele topou. Ele tinha um pavilhão de uns 200 metros quadrados, um paiol, né? Para nós começar, então eu vi que aquilo aí já dava para iniciar, entrando de sócio, tinha esse pavilhão, paiol. E começamos. Compramos as máquina manual, mecânica, né? Calopa, tupia, lixadeira, Até serra. então, só o senhor e o seu irmão. E o meu irmão. E como que começou a procurar clientes nesse período? E aí eu não sabia nada de imóveis, né? Pô, vamos contratar um marceneiro. Ah, entendi. Vamos à caça do marceneiro. Deu meu irmão também, não conhecia nada de imóveis. E um cara que soubesse um pouco do mercado também de imóveis. E aí contratamos um marceneiro e uma pessoa para ajudar nós na venda. E aí começamos com o marceneiro, um ano, no segundo ano já botamos outro marceneiro e a coisa foi crescendo. Sempre um móvel, né, mais padrão, classe média, baixa, né, um móvelzinho simples, não tinha como também, máquinas meio tudo manual, enfim. Depois de 3 anos nós começamos isso, a fábrica Pierini nós começou em dia 20 de março de 97. Tá? Em 2000, a gente sentiu a necessidade de ampliar. Já estava com 4, 5 marceneiros nesse pavilhão, esse galpão de 200 metros quadrados, ficou apertado. Aí o que é que o senhor fazia para vender? Porque a empresa estava começando a crescer, né? Estava começando a contratar colaboradores. Aí vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente retoma para a história. Como que o senhor fazia para ter essas vendas? A gente começou a visitar os arquitetos. Desde o começo já foi com os arquitetos? Desde o começo. Não vou dizer o nome do arquiteto, pode ser o nome, não. Fica à vontade. Alexandre Condenberg e Altanir Machado. Esse cara que começou a trabalhar com a gente tinha um conhecimento, que ele trabalhou noutra fábrica de imóveis. E a gente pegou ele para trabalhar com a gente. Em 2000 daí, mais ou menos. Isso foi em 2000. Então tá, esse ponto aqui é muito importante, porque tem muita gente que fica nos ouvindo. Sim. E olha como vocês foram assertivos, vocês já buscaram uma autoridade Sim. no segmento no momento. Então você já foi muito inteligente. Isso. Né? Porque vocês entenderam que o arquiteto, ele se torna uma máquina de vender para vocês. Porque ele busca o consumidor final precisa dos móveis, logo eles indicavam vocês. Quem teve essa ideia de buscar um arquiteto? Na época, eu sempre tomei mais a iniciativa, meu irmão era mais escaladão assim, e eu no chão de fábrica ali também, né, e ele também. E esse cara que a gente pegou para trabalhar com a gente como vendedor, ele também disse, pô, vamos começar a ir atrás de arquiteto. Eu disse, mas é por aí o caminho. Eu sempre aceitei boas ideias, tem que ser aceita, né? E começamos. Aí os caras começaram a trazer os arquitetos e ele ali. Enfim, em 3 anos a gente sentiu a necessidade de fazer um outro pavilhão maior. Mas daí não tinha dinheiro. Aí eu falei pro meu irmão, vamos atrás do Sebrae, é um financiamento, né? E começamos a fazer curso também.
E eu comecei também a entender de imóveis, ler projeto, não sabia nada, mas foi. E conseguimos fazer esse pavilhão aqui, primeiro. Foi o primeiro pavilhão aqui. E aí começamos a botar mais máquina, mais marceneiro. E o mercado foi crescendo, foi se expandindo. Sempre trabalhando com qualidade, com pontualidade, honestidade. Eu sempre falava, né? Meu irmão, vamos fazer a coisa certa. Se começa certo, tudo vai dando certo na vida da gente. E os arquitetos sempre orientando. Os arquitetos também sentiu que a gente tinha um potencial para fazer as coisas de primeira qualidade, comprando material bom, aquilo tudo, né? Entregando no prazo. Entregando aquilo que foi prometido. Isso. Porque tem muitas empresas. Seu Juarez, o que é que eu percebo, tá? O mercado no Brasil ele é muito grande. E quando a gente faz o trabalho direito, quando a gente faz um trabalho sério, quando a gente busca parceiros sérios, não tem como dar errado. Então, olha o que o senhor falou, né? A gente entregava no prazo, entregava aquilo que era prometido, então não tem como não crescer. Então, começou com certeza aqui na região boca a boca, né? Isso. Eu sempre digo, nossos maiores vendedores foram nossos próprios clientes. E eles passavam, ó, faz carteirinha, que a gente entrega no prazo certo, são pessoas honestas, pessoas de responsabilidade, trabalham com um produto de qualidade. Enfim, foi assim que a gente começou a pegar nome no mercado. E aí eu sentia que o caminho era por aí, né? Vamos começar a ampliar as coisas. Aí depois de 2, 3 anos, 2003, 2004, senti uma necessidade de fazer outro pavilhão. Que nós chegamos aí já em 2004, 2005, eu já cheguei... Então, esse aqui onde nós estamos foi o primeiro pavilhão. O primeiro pavilhão, Aí o segundo que o senhor está se referindo... É o do lado aqui. Do lado. Isso. E o início de tudo, onde tinha o paiol, fica aqui nos fundos. Nos fundos. O de madeira. Isso, bem assim. Ah, certo. É um pedaço dele, um pedaço a gente reformou e fez o refeitório pessoal hoje. Mas um pedaço ali tá a marca ali ainda, de um paiol de madeira, tá de demolição ainda, ali. A gente deixou até aquilo aí para contar a história, né? Enfim, aí o porquê que a gente começou a pensar em industrializar o móvel? Porque eu tinha um marceneiro, nós chegamos, cresceu, chegamos a ter 20 marceneiros aqui dentro da fábrica. E eu que tomava conta daquilo aí tudo. O meu irmão mais da parte financeira. E eu comecei a sentir a necessidade de industrializar, mudar, porque isso me carregava, era muita coisa. Porque 20 marceneiros dentro da fábrica era que nem ter 20 fábricas dentro de uma. Porque cada marceneiro tem um sistema de cortar, um jeito. Eu ia na casa do cliente com o marceneiro, tirava as medidas, né? Chegava aqui, eu dava um projeto para ele, ó, tu vai executar esse projeto. Ele tirava todas as medidas, ia lá para a máquina e cortava do jeito dele. Aí eu comecei a notar muito desperdício de material, porque um corta de um jeito, outro corta do outro. Aquele tumulto dentro da fábrica, porque tinha que pegar fila para cortar material, né? Aí ficava pessoas paradas. Pessoas paradas. Aí pessoas paradas, aquilo dali, né, gera prejuízo. Isso, eu comecei a perceber que não era por aí o caminho. Falei com meu irmão e disse, olha, ou nós vamos industrializar, ou nós vamos fechar a fábrica, porque eu vi que não tinha mais condições de tocar assim. Então você chegou a um momento que pensou em fechar a fábrica. Em fechar a fábrica. Mas como a gente sempre participava assim em feira, nós íamos muito no Rio Grande do Sul, na FIMA, São Paulo, andava um tempinho... Quer um café? Nós saía também para despertar a mente da gente, né? Por que não está dando tão certo para a gente aqui? Certo dava, é que nós tinha venda, não tinha dificuldade em produzir o móvel. Entendeu? Porque a mão de obra é aquela coisa, desperdício de material. E nessas feiras, uma coisa daí, eu observava empresas maiores que a gente, que estava dando certo. Eu disse, vamos implantar um sistema na fábrica. Que jogo é esse que eles estão jogando que eu não estou entendendo? Que eu não estou entendendo. Pô, eu estou lá, trabalho das 7 às 8. Não vejo dinheiro, trabalho. E
no meio daquele pessoal tudo, aí também o marceneiro, ele, quando ele fica pronto, ele vou botar uma fábrica para mim, me deixava eu na mão. E aí lá... Isso acontece com frequência, seu Juarez, até nos dias de hoje? Não, hoje, no dia de hoje, com a industrialização, já não tem essa... já vem com outra cultura, né? Enfim, a gente viu que não deu, vamos implantar o sistema. Não implantar o sistema deu um baque na empresa, porque todos esses funcionários que ficam, tudo marceneiro, eles, isso aí não vai dar certo, Juarez. Sentavam na minha frente assim, vou pedir as contas. Aí isso aconteceu com o senhor também, eu achei que só acontecia comigo. Eu queria mudar uma coisa na minha fábrica e o time falar assim, não vai dar certo. Acontece aqui também, então, aconteceu. Dizia assim, vocês vão quebrar. E eu, com muita ambição, disse, não, vamos encarar. Porque a gente tem que ser persistente quando a gente vira a chave, a gente tem que pensar que vai dar certo, não pode voltar atrás. Né? E essas pessoas, assim, a 20 marceneiros, olha, ficou uns 2, 3 comigo. Daí contratar gente, né? E esse sistema sendo implantado também. Mas eu contratei pessoas também com visão de sistema, né? PCP, engenharia. Investimos em pessoas também com outra mentalidade, com outra cultura também, né? E sempre o senhor que teve essa mente à frente de buscar um PCP, buscar um engenheiro, Sim. trazer tecnologia, deixar a fábrica mais moderna. Como? De onde o senhor tirava essas ideias? Aonde o senhor buscava essas informações? É a necessidade. Ou tu faz isso aí, quando eu vi que a coisa não estava fluindo, eu disse, tem que ter um jeito, né? É que, seu Juarez, o dono de fábrica, ele trabalha muito no chão de fábrica, Isso. né? E a cabeça dele é igual um radar, né? Ela não para. Então, se ele está dando uma volta na fábrica, ele vê 2 pessoas paradas. Opa, tem uma coisa errada. Se tem 2 pessoas esperando para usar uma máquina, tem uma coisa errada. Tem coisa errada. Se tem um caminhão que está ali e ficou meio-dia parado, e o motorista e o ajudante parado, opa, tem uma coisa errada. Então, a gente está sempre atento, né, ao que está acontecendo no chão de fábrica, assim. ao mercado. Mas aonde o senhor ia buscar essa tecnologia? Como que o senhor entendia? Porque enxergar o problema, o senhor enxergava. Sim. Né? Alguns não enxergam, né? Mas o senhor enxergava. Tudo bem. E agora, como buscar a tecnologia? O senhor viajava, participava de feiras? Feira foi Buscava conhecimento. Conhecimento. Todo ano, onde tinha feira, eu ia e o meu irmão, se às vezes ele ficava, eu ia. Pegava, às vezes, um colaborador, um funcionário, ia junto comigo. E vamos ver. E aí foi despertando, né? O senhor nunca ia sozinho? Nunca ia sozinho. Por que o senhor levava alguém? Para me ajudar também a ver o porquê daquilo aí, né? Que as coisas mudam, né? Então, Para ajudar o senhor também depois a trazer o conhecimento aqui. Trazer o conhecimento para e ser um discípulo do senhor, igual Jesus Cristo fazia, para estar apoiando palavra, o senhor. meu querido. Eu sou muito também perante a Deus. Seu Juarez, olha só. Gente, eu tô aqui me segurando para não olhar para a câmera. É um conteúdo muito rico. O que o seu Juarez está falando aqui é uma história de vida, uma história de superação, uma história de empreendedorismo. Qual a escolaridade do senhor? Até o primário. Gente, vocês estão vendo? Para empreender não precisa ter um canudo. Eu também tenho só o segundo grau. Mas o que ele está falando aqui, se vocês prestarem atenção, daqui para frente, pega uma caneta, um papel. Isso aqui e assista esse vídeo mais de uma vez. Porque é muito rico, é muito conteúdo de uma história de uma pessoa que veio de uma família muito humilde e está aqui tudo isso. Gente, nós estamos em Santa Catarina e isso daqui, a fábrica, a Pierini Móveis, é uma das maiores fábricas de móveis planejados aqui do Sul. E do Brasil também, é uma referência, tá? Então fica aqui com a gente, vai acompanhando tudo isso, eu vou fazer mais perguntas para ele, porque tudo que ele está falando, olha o que ele acabou de falar agora. Ele pegava, ele ia para a feira, ele percebia os problemas que ele tinha, ele pegava um colaborador, um irmão, um amigo, enfim, e levava junto com ele para que essa pessoa ajudasse a proliferar o conhecimento aqui dentro do chão de fábrica. Vocês estão entendendo a riqueza? Mas vamos continuar. Eu tive que falar isso para todo mundo entender essa veia empreendedora do senhor. Eu não sabia dessa história do senhor. E essa história tem que ser falada, tem que ser contada. Todo mundo tem que saber. Todo mundo. Mas enfim, aí o senhor ia lá,
via tecnologia, trazia para cá, Sim. aí tem um investimento, tinha que comprar. E agora? Cadê o dinheiro? Era o que batia. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para... Mas isso já está no sangue do meu pai, já... Quando ele começou também, eu pensava, pô, meu pai também não tinha nada, comprou um trator, não tinha dinheiro. Foi procurar um banco, um financiamento. Aí procurando Sebrae, sempre incentivando a gente também, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vamos procurar investimento para investir. E os caras acreditaram na nossa proposta, né? Também os caras, o pessoal da Caixa Econômica, o gerente, vinha aqui, visitava a gente, via que, conversando, ele sentiu que a gente tinha um potencial para isso também, né? Mas assim, né? O empreendedor, ele é um vendedor nato, né? Ele é. Primeiro ele vende o sonho para a família, depois vai vendendo na hora da contratação, né? Porque lá no começo eu não acredito que fosse fácil achar um colaborador para trabalhar com vocês. Sim, tinha sim. que vender todo o sonho, né? E quando a gente vai para o banco, a mesma coisa. A mesma coisa. O cara tinha, será que isso vai dar certo? Porque se o seu Juarez não pagar para mim, eu que vou. É eu que vou largar nas consequências. ter problemas lá na frente, né? E os caras acreditavam. Tanto é que não precisava nem de avalista, nada. Como é que a gente vem de uma família, né? Meus pais, pessoas corretas, né? Então, viu o nosso nome lá, pô, esses caras também não são pessoas com má intenção, né? E olhando para as pessoas, a gente já sente quando tá com má intenção, não tá? Pois é, mas agora chega um ponto. Se eu venho de uma família muito honesta, muito correta, com certeza os seus pais falavam, cuidado com o financiamento, Isso. com medo de não pagar. E agora? Se eu via que isso aqui era uma mina de ouro, Sim. se eu via que estava passando por problemas, sentia que precisava fazer um investimento, não tinha caixa, tinha que ir no banco. Pegar esse dinheiro e investir aqui, o senhor estava gerando uma dívida. Uma dívida. Dormia bem? Como é que era? Eu sempre fui assim, acreditando, né, no meu trabalho. Eu digo, se Deus dá sabedoria e saúde para a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar e trabalhar e trabalhar. Acho que o segredo é pensar positivo e trabalhar. Se precisar trabalhar 12 horas, se precisar 14 horas, você trabalha. Tendo saúde, tu vai à luta. E acreditando sempre, né? A gente que é empresário tem que ser o primeiro a chegar na fábrica, eu tinha esse pensamento. E até hoje. Estou aposentado já, mas o meu gosto é vir aqui na fábrica, ser o primeiro. Tem o cara, a pessoa que abre, mas eu estou aqui junto. Depois eu vou embora, tomo um café, tá, mas eu gosto de chegar primeiro e sair o último também, quando o pessoal sai. Seu Juarez, essa frase, né, ser o primeiro a chegar, ela é interpretada em ser o último a sair, né? Isso. Ela é interpretada de várias formas. Algumas pessoas interpretam ela de uma forma errada. Ser o primeiro a chegar, abrir ali junto com alguém, tá tudo certo, é por uma paixão. Às vezes a gente quer isso mesmo. Não é por ser obrigado. Não. Mas olha o que o senhor fez. O senhor hoje tem um showroom, uma loja. O senhor hoje, eu já dei uma visitada aqui, né, na fábrica do senhor, muito bem estruturada, tem um organograma muito bem preparado. A fábrica do senhor já funciona, seu senhor, né? Então, assim, o senhor vem por paixão, tá aqui por paixão, porque ela funciona. Então, hoje, eu acredito muito que o senhor é um conselheiro dessa empresa, né? Isso, também. Tá ali conselhando, falando, olha, não vai por esse caminho, eu já fui e quebrei a cara, vem por esse. Bem então, assim, hoje é orientado. O senhor concorda com isso que eu estou falando? É bem assim. Esse é o meu pensamento. E estar aqui e trocar ideia com as pessoas que estão trabalhando também, toda boa ideia é bem-vinda para mim. Às vezes vai um móvel fora que não deu certo por uma medida, a gente bota lá, traz aqui, eu acompanho ali olhando os encarregados de chão de fábrica, ou a própria pessoa que montou, mas a gente está ali olhando as coisas, né? A gente às vezes não consegue enxergar, eu chego de fora, a gente vê onde é que está o erro, uma coisa simples, né? Então é isso aí que é legal, eu gosto de trocar ideia com as pessoas, sempre, com o cara do chão de fábrica, com o encarregado, com o arquiteto, com o cliente, é sempre tendo uma boa conversa que a gente se entende, né? Conversando se entende. E é por aí o caminho. Quantos anos tem a fábrica do senhor?
A Pierini, ela tem 28 anos, começou 28 anos. 28 anos. Começou dia 20 de março de 97. Tá bom. Fala pra mim as 3 maiores dificuldades que o senhor já passou nesses 28 anos de empresa, se o senhor lembrar. Pode ser econômica, pode ter sido alguma crise, enfim, desde o começo. Foi pandemia. Agora é recente a pandemia. Isso. E deu um susto na gente, assim. E aí vamos falando mais sobre isso. A pandemia chegou, né? A fábrica, ela fechou as portas, eu lembro. A minha também fechou durante alguns dias, né? Isso. Não chegou, acho que uns 30 dias, né? Por aí. E aí, como é que ficou a cabeça naquele momento? Aí dá um baque na gente, né? Mas eu sempre pensei assim, pô, mas não pode parar de vez, nós vamos ter que passar por esse momento, né, de crise, mas eu tenho certeza que depois dessa tempestade vai vir um bom tempo, entendeu como é que é? Até inclusive o meu irmão, ele se desesperou bem mais que eu, mas eu não sei se é porque eu tenho muita fé, né? Acredito muito em Deus, né? Essa é a primeira... E sempre esperança, né? Esperança. Eu disse, não, vamos segurar. Graças ao bom Deus a gente tinha um caixa também, né? Por isso que é importante a gente ter uma empresa, né? Sempre pensar em ter um caixa, nunca deixar zerar. Só para contar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho atrás, nesses 28 anos de Pierini, eu consegui fazer uma casa boa para mim faz 8 anos. Trabalhei 20 anos, sempre investindo na empresa, eu e o meu irmão. Botando dinheiro que tirava para a gente só para se manter, né? Dar o estudo para os filhos. Não, assim, o senhor está dando aqui uma aula de empreendedorismo e que o que acontece nos dias de hoje? Eu vou deixar o senhor, vou retomar ali, tá? Isso. As pessoas montam uma fábrica e já querem colher os frutos. Então, Essa tudo é a que a palavra. fábrica dá, vai comprar um carro, quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa na praia, começar a viajar a cada 30 dias. Bem assim, né? E olha o que o senhor fez. Eu vou investir aqui, Isso. no solo, eu vou preparar o solo, botar Preparar semente, o chão. organizar tudo, estruturar, ter um caixa sólido para quando a crise chegar, porque é aqui que vai dar os resultados. Ou seja, o que é que os donos de fábrica fazem na maioria das vezes? O correto é fazer o que o senhor fez. Se você pega uma vaca, não vai matar a vaca e comer a carne. A gente tem que ter bezerrinhos daquela vaca, ali ela vai te dar o leite você pode fazer um queijo, daqui a pouco aquele bezerro vai crescer, você tem uma segunda vaca e você vai crescendo, né? Sim. É assim que deve ser feito, foi assim que o senhor fez, foi assim que eu fiz também. Sim. Eu fui igual, eu tenho a minha casa tem 6 anos. Eu investi sempre na minha empresa. Sempre na empresa. Aí agora a empresa está me dando. Então, É bem por eu caminho. olha o conselho que o senhor está dando aqui, ó. Monta a caixa. Olha outro conselho que o senhor deu, não sei nem se está percebendo, para o pessoal que está assistindo a gente. Sim. Investe na empresa primeiro. Sabe, depois vai ter o retorno. Bem assim. Enfim, foi a pandemia. A gente sofremos uma crise também na virada de chave, né? De implantar o sistema. Tem quantos anos isso? Aí a gente implantou o sistema faz uns 10 anos atrás. 10? 10 anos atrás a gente implantou. Há 10 anos atrás. Foi em 2012. Só o administrativo que sofreu ou toda a fábrica? Não, toda a fábrica. O pessoal do chão de fábrica se desanimaram, entendeu, né? E aquela coisa, né? Site, tem que pagar a saída da pessoa e dá um baque no caixa da empresa. Então o senhor perdeu colaboradores com essa Perdi mudança? colaboradores. Muitos? Olha, vamos botar assim, eu acho que 50%. Meu Deus. 50%. Ficamos quase que loucos assim, entendeu como é que é? E como que o senhor fez para não desistir? Porque às vezes dá vontade, né? Fala, meu Deus, eu tô abriu um buraco aqui, né? E eu tô sendo engolido por esse buraco, né? Quando acontece isso. O que fez o senhor continuar? Por que fez eu continuar? Voltar? Porque eu vi que nos anos passados que eu estava com essas pessoas, ou eu fechava, porque não estava certo, não tinha como. Eu não via, eu não ganhava dinheiro. Era só para manter ali aquela coisa errado, um móvel errado.
E eu disse, vamos ter que plantar o sistema. Porque eu vi que as empresas que plantaram o sistema foram, entendeu? É que é assim, né, seu Juarez? Nós, donos de fábrica, a gente respira o nosso negócio. Isso. Na maioria das vezes, e em alguns momentos, o nosso negócio, ele é a última coisa que a gente pensa antes de dormir e ele é a primeira coisa que a gente pensa quando acorda, em alguns momentos da vida, né? Bem assim. Então, quem tem o conhecimento para tomar as decisões, somos nós, né? E por mais que a gente tente passar isso para os colaboradores, eles não vão entender, porque eles não estão respirando assim como a gente. E também tem outra coisa, eles não entendem o todo do negócio, Bem eles assim. entendem por partes. Né? Então, por mais que a gente tente explicar, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que ser firme, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Isso foi uma persistência, tanto que teve outras empresas que tentaram implantar o sistema e também desistiram no meio do caminho e quebraram. E aí tu volta tudo atrás de novo, quer dizer, tu começou, aí volta, aí é um baque. Aí quebrou, mais feio ainda, né? Mais feio ainda. Então eu sempre digo, nós temos que fazer a coisa dar certo. Por que se para outras pessoas dão certo, tem que dar para mim? E agora, com tanta tecnologia que está vindo agora, inteligência artificial, isso, aquilo, vocês já estão enxergando possíveis mudanças, novas máquinas, não sei, vocês têm alguma coisa nova agora, que vocês já estão antenados, opa, se a gente não mudar, a gente vai sofrer lá na frente. Sim, sim. Aí em 2012, continuando, a gente sentiu a necessidade de abrir uma loja showroom, para mostrar o nosso cliente, para mostrar o produto do nosso cliente. Ele se sentia assim, pô, tá pronto, tá bonito, um ambiente bonito, como tem a loja. E também a gente pensou, na época, né, em fazer essa loja showroom. Aí foi Tem quantos anos a loja do showroom? Tem 12 anos. 12 anos, Tá bom. E ali? Nossa, aí foi um marco para a história, porque até então vocês tinham só a fábrica, né? Isso. Perfeito. Aí, quem deu a ideia de montar o showroom? Olha, isso veio de mim, do meu irmão, sentiu a necessidade. Por quê? Porque a gente fabricava um móvel aqui e muitos clientes queriam ver o móvel pronto, no ambiente, porque no papel, o papel aceita tudo, né? Aí ali encanta, né? Quando vê pronto. Encanta a pessoa, e a gente começou a se despertar, pô, vamos fazer isso. Só que aí eu mesmo pensamos, vamos ter que contratar também uma pessoa com conhecimento para abrir essa loja. Ó, tá vendo? De novo, visão empreendedora. Eu quero fazer tal coisa, eu vou buscar uma pessoa que tem conhecimento. Sim. Por quê? Porque ele sabe mais do que eu. O bom empresário, eu costumo falar que ele é humilde. Bem assim. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele não vai meter a mão naquilo que ele não tem conhecimento. Bem assim. Então ele traz a pessoa que sabe, ó, dá o pontapé, me ensina, me fala, isso. Paga, aí a gente paga, né? E pagando um bom salário de carta branca para ele, dentro do carta branca. Tu vai ser o cara para a gente também. O showroom. Essas pessoas que venderam o sistema para nós também orientavam a gente, né? Claro. São pessoas que porque eles também não querem que o produto deles também. E é assim que funciona a coisa. Aí então eles ajudaram a gente a contratar esse cara. Esse cara veio e deu um tchan na empresa, ele abriu, né? Sabia das coisas. Sabia das coisas. Cara muito inteligente. E agradeço a ele, né? Que sempre. Depois que encaminhou as coisas, eu tenho as minhas filhas, né? Que também estudaram. Eu fui muito abençoado, né? A Patrícia fez administração. Filha, ajuda o pai aqui. O pai conhece Fábio, sabe como fabricar móvel, mas também não sabe muito cuidar da tecnologia, né? Beatriz, quer fazer faculdade? O pai não vai forçar, mas quer fazer arquitetura? Vocês estão no segmento. O pai sofreu tanto para chegar aqui e vai ser muito gratificante para mim vocês dar sequência disso aí. E elas escutaram, né? Até me emociona hoje. Aí tem o meu genro também, né? O Everton. Tu vê, esse cara deu o pontapé inicial e eles foram. Hoje a gente não precisou mais desse cara. O cara também foi para outra empresa, que era tipo um consultor, não teve? Vinha, abriu o caminho para a gente, depois, ó, agora vão andar vocês. Né? E a gente teve essa capacidade de também dar sequência. Isso foi muito legal para mim. Sim. É por isso que a gente tem a loja hoje.
E aqui na fábrica é sempre inovando, né? Máquina, a gente não para nunca de comprar, né? Quando vê uma que não está dando a produção, o ano passado a gente comprou tinha um centro de furação menor, compramos um maior. Porque sentindo necessidade de produzir mais, vai modificando as máquinas. Tá, e outra coisa em comum que eu vejo nos empresários bem-sucedidos, eles sempre investem no negócio. Sempre investir. Né? Ele é o contrário daquele que eu citei anteriormente, que quer investir na vida pessoal dele. Sim. Não, ele está sempre aqui. Então, ó, o senhor não para. Não para. Sabe, está sempre investindo, trazendo tecnologia, melhorando, evoluindo. Enfim, outro ponto que o senhor abordou aqui, que a maioria dos donos de fábrica também passam pela mesma coisa. Ter uma empresa familiar. Como que é isso? Como que funciona esse organograma? Cada um tem uma posição certinho, cada um respeita aquela posição. Sim. Como que funciona certinho? E como que foi? Como que foi acontecendo isso no dia a dia? Foi acontecendo, assim, eu sempre digo para minhas famílias, para minhas filhas, né? O meu genro, cada um no seu quadrado. Cada um vai ter um salário merecedor daquilo aí. E a pessoa tem que ter a competência de se pagar. Se ela faz um bom trabalho, ela se paga. Então eles não têm um prolabore, eles têm um salário mesmo. Um salário. Tá vendo aí, gente? É assim que funciona, ó. Tem que ter um salário, não é porque é filha que tem que estar ali, né, tendo o cartão da empresa, isso daí não funciona aqui. E mostra trabalho, tem que mostrar serviço. Mostra seriedade. A Beatriz hoje, ela toca a loja, né? O Everett tocava, veio pro chão de fábrica. Essa virada a gente deu quando eu comprei a parte do meu irmão, faz um ano. Aí o Everett estava na loja, a Beatriz assumiu a loja, ela, né? E o Everett veio para a fábrica. Para me ajudar aqui também, que eu só comprei a parte do meu irmão, disse para eles: vocês assumem a fábrica junto com o pai, porque também já estou com uma idade, faz 65 anos, e elas já estão dentro da fábrica, né? Eu disse: não, é por aí o caminho, pai. O senhor vai mais descansar, vai ficar aconselhando, você vai ser do conselho e deixa com nós. Hoje eu venho aqui na fábrica, olho, mas hoje a administração é com eles também, eu sempre atrás deles ali olhando, orientando. E está dando certo. Tá. Eu acho que está fluindo cada vez mais. Eu perguntei para o senhor de 3 crises, né? O senhor citou a pandemia, isso, a mudança da tecnologia, que perdeu 50% dos colaboradores praticamente. Isso. E um outro, qual foi um outro grande momento assim negativo que aconteceu aqui na empresa? Tá, coisas negativas que aconteceu, mais uma coisa negativa, cara. Porque esses 2 pontos que o senhor citou realmente, são 2 pontos que as pessoas cuidam e cuidam muito antes de mudar um sistema, enfim, porque ninguém gosta, eles estão acostumados, né, de ficar ali, é a famosa zona de conforto, né? Sempre foi assim, tá bom assim, para que mudar, né? Então, enfim. E a pandemia foi realmente um problema, uma tristeza, né? Nós perdemos muitas pessoas queridas aqui na nossa região, a nível mundial, enfim. E alguma outra coisa lá atrás, talvez, sei lá, a expansão, algum momento que a empresa cresceu rápido demais? Foi outra, meio que deu um baque na gente, quando a gente cresceu rápido, né? E eu sentia assim, que a gente não estava bem preparado. Foi que onde deu um baque no nosso caixa também. A gente ficou assim meio pá. E aí foi arrumando, botando as pedras, contratando gente, né, para vir somar com a gente, orientar a gente. E nesse momento a Beatriz, ela não tinha bem noção, estava estudando, a Patrícia. Então eu contratei gente de fora para vir mais consultor para orientar nós. A gente sentiu um baque nisso aí também. A hora que a gente implantou a loja, mesmo contratando esse cara, a fábrica aqui em si, na produção, né? Tive que botar pessoas com mais sabedoria, não sei, mais conhecimento, que o móvel, o mercado é competitivo hoje no nosso país, é muito competitivo, tem que estar sempre na frente. E eu senti que a gente ficou um pouquinho para trás. Então, com a contratação daí de engenheiro, de implantar esse móvel que vamos botar, fazer o diferencial do móvel da Pierini. Botar uma travessa de alumínio, fazer a espessura, mais espessura do móvel, né, até o MDF. Para não entortar, para não...
A gente usava de 15, passamos a usar de 18, 25, para ficar mais incorporado. Entende como é que é? E porque a gente queria atingir o AA, não tem. E atingiram. E atingimos. Para chegar nesse AA aí, a gente sentiu um baque. Foi assim... É uma fase de transição, de né? transição, é. Aí tem que redefinir o público, o produto, a comunicação. A comunicação. Né? Falar com o arquiteto, olha, o público agora que eu quero atuar é com esse daqui, não é mais com Bem aquele assim. de lá. Voltando aqui um pouquinho no crescimento, seu Juarez, que ponto maravilhoso que o senhor trouxe, porque o crescimento é o que todo mundo quer. Sim, Só que, é o sonho, né? Só que o dono de fábrica, ele nem sempre está preparado, ele acha que ele quer crescer. Mas assim, o crescimento, ele traz muitas dores, como a mão de obra, que ele tem que contratar e contratar rápido e com velocidade, né? Ele precisa de caixa e ele não pensa nisso. Bem assim. Né? Porque em alguns segmentos, no meu é assim, no seu também, nem sempre a gente, quando vende, já recebe integral, né? Nem sempre Bem é assim. Às vezes recebe uma parte, tem que comprar matéria-prima, mas enfim, tem todos os outros gastos ali que toda fábrica tem, né? Aí. Então, esses 3 pontos que o senhor tocou aqui, eles é muito importante. Então, o dono de fábrica, ele tem que ter um caixa muito saudável para crises como a pandemia, Bem por assim. exemplo. Quando ele começa a crescer e ele precisa mudar o sistema, por exemplo, ele tem que entender que muitas pessoas que estão na zona de conforto, acostumadas com a cultura antiga, não vai se adaptar e vai pedir para sair. É outro ponto muito sério. E o crescimento. Esse crescimento, né, quando ele é muito rápido. Então são 3 pontos assim, 3 dicas que todo dono de fábrica teria que seguir à risca e prestar muita atenção, né? É bem assim. E ter a humildade, né? De contratar as pessoas e escutar elas, né? Tem pessoas que têm aquela sabedoria, aquele conhecimento, e a gente acolher aquele conhecimento bom deles para dentro da fábrica da gente. Sim. Na hora de mudar ali um outro público, né? A gente teve que contratar pessoas com uma sabedoria, eu não sei como te dizer a palavra, mas... Mais inteligente que a gente. Resumindo, né? assim, É ter essa humildade de isso. falar assim, ó, eu vou contratar alguém porque eu venho até aqui, eu não sei mais, eu preciso de outras pessoas. E se cercar de pessoas inteligentes com conhecimentos diversos. Outra palavra, a gente é empresa, a gente tem que se cercar de gente boa. Gente boa, honesta. Se a gente não se cercar de gente honesta, gente boa, também não vai a lugar nenhum. E que queiram chegar no mesmo destino que a gente quer chegar. Quer chegar. Eu costumo falar que um colaborador medíocre, o medíocre é uma pessoa mediana, né? Isso. Ele nunca vai dar certo em uma empresa que quer crescer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa mediana vai dar certo em uma empresa que está estagnada. E uma pessoa que tem um pensamento de crescimento, ele vai ter que estar numa empresa que quer crescer. Bem Aí assim. ele vai crescer junto para chegar no mesmo lugar. Mente aberta. Mente aberta. Mente aberta. Eu quero aprender. É por aí o caminho. Sim. Isso é para o colaborador e o dono da minha empresa. Sim. Tem que ter a mente aberta também. Seu Juarez, Olhar sempre. a gente está vivendo um momento que é tanta gente reclamando, né? Sim. A gente está passando por um momento que ao mesmo tempo está tudo muito fácil, né? Não é como era lá atrás, hoje as coisas estão mais fáceis. E todo mundo reclamando de barriga cheia, falando de uma forma popular, né? Ah, porque o meu segmento é ruim, porque o meu segmento é muito difícil. Eu entendo um pouco do segmento do senhor. E eu sou do chão de fábrica. Sim. Muito do chão de fábrica. O meu berço no mundo do empreendedor e do empreendedorismo, assim como do senhor, foi ali, ó. No chão da Pezinho fábrica. no chão de fábrica, conhecendo de pessoas, de processos, de tudo. Móveis planejados. Talvez seja um dos segmentos mais difíceis que eu já conheci. Já vou explicar por quê. Porque ele é complexo. Bem assim. Uma pessoa, um arquiteto lá na ponta, desenha a casa. Nem sempre é aquele arquiteto que começa a fazer o desenho dos móveis planejados. Nem sempre esses móveis, quando chega para cá, o desenho está correto, tem que ser repaginado. Vocês têm que fazer uma visita para ver se as medidas e tudo é daquela forma. Depois de tudo isso, antes de dar um orçamento, vocês têm que fazer todo o trabalho minucioso, certo? Bem assim.
manda o orçamento, foi aprovado, aí tem compra de matéria-prima, produção aqui, que a gente sabe que é um outro mundo, né? Que 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, a gente já perdeu o móvel, ele tem que voltar para cá, cortar, refazer. Né? Então a gente vê que ele é muito complexo. É isso mesmo? É difícil, seu Juarez? É difícil. É por isso que a necessidade de implantar o sistema. Porque o sistema ele erra, mas é bem menos, né? É diferente do que o marceneiro cortar manual ali, pá. Hoje a gente tem plano de corte e aproveitar o material. Porque o material em si ele é caro. Ele é caro. Então tem que aproveitar o máximo dele, né? Ah, e ainda tem isso que eu não falei. Pois é, a gente traz aqui, gente, só para quem está em casa e talvez é de outro segmento e não pararam para pensar. A matéria-prima não é como se fosse um cimento, que tu vai ali, mistura com areia aquela quantidade, tu faz um reboco, tu utiliza 100%, né? Aqui não, você compra placas, né? Placas. Então tem que usar ele de uma forma inteligente, muito inteligente, para deixar só restinhos, para usar a quantidade máxima daquela matéria-prima, né? Principalmente no material decorado, ele é com detalhe, com desenho, tem que fechar, por isso tem que existe o plano de corte, por isso tem a engenharia, PCP, bota para a máquina já tudo esmiuçado certinho, para que a máquina corta certinho, não tem. É isso que é o pulo do gato ali para não errar, não tem? Sim, hoje eu tenho certeza que o índice de retrabalho por a empresa que vocês têm, uma referência, é mínimo, eu tenho certeza disso. Eu vi ali o pessoal embalando, eu fui ali, conversei com eles, eu vi o cuidado, o carinho. Aqui a gente está, né, cercado dos produtos prontos para serem entregues, tudo muito bem embalado, para não existir avarias, enfim. Mas lá no passado, teve muito erro? Muito erro. Muito prejuízo? Erro. Que não pagava nem o... Nem. Tinha móvel que chegava lá, não dava tudo errado, o cliente ficava insatisfeito, mas eu tive sempre essa coragem de desmancha tudo, joga a janela abaixo, fizemos tudo novo de novo. E o erro era de tudo que é lado? Tudo quanto é lado. Não importa desse prejuízo, eu quero que o meu carro-chefe foi deixar o cliente satisfeito. O cliente, ele tem que olhar para o móvel, é isso que eu queria. É isso que é gratificante para nós, para mim, né? E que até que a pessoa que monta, o cliente fica satisfeito. Então, no começo não tinha essa satisfação. Ficava tudo meio torto, aquela coisa. Porque não tinha as coisas certas, as peças certas para cortar. Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas eu tenho que perguntar, porque tem muita gente que nos assiste e ele fala assim, nossa, mas a empresa A, B ou C, ela é tão redonda, né? A Pierina é tão certinha, tão correta, o índice de retrabalho é tão pouco, tão mínimo, e eu tenho aqui tanto trabalho. O que fez o senhor ter um índice de retrabalho tão pequeno hoje? O que foi que fez o senhor ter aquele estalo e falar, eu não posso continuar errando? É investir em máquina, sistema e pessoas. A pessoa que está fabricando o móvel, ela tem que gostar do que faz. Ter atenção. Atenção. Eu sempre digo, né? E ele tem que sair na frente sempre, né? Ele tem que ter um conhecimento daquilo que está fazendo, gostar daquilo ali. Porque se não ter essa máquina, sistema e pessoas preparadas para executar o móvel, é complicado. Tu não chega no final feliz, né? Sim. Então tu tem que preparar. Eu aqui, os nossos colaboradores, eles entram aqui na fábrica, eu peguei pessoas do primeiro emprego e estão até hoje comigo. Já há 20 anos. Depois, quase todos, outros 15, 10, porque eu procuro ir classificando, né? Peneirando. A pessoa que quer trabalhar na Pierini, a pessoa que veste a camisa da Pierini, eu invisto nele, valorizo ele, entendeu como é que é? E daí o meu concorrente, ele gosta de trabalhar na Pierini, porque ele é bem cuidado, né? Sim, sim. Quando a pessoa é bem cuidada dentro da empresa, ela pega um amor pela empresa, não tem? Hoje tem os montadores da parte interna, externa, que visita. Então tem muito aquela coisa, vem trabalhar comigo. Eles dizem que Juarez, o cara, eu estou bem aqui, para que eu vou sair? Sim. O pessoal da externa ali, que convive mais fora com o pessoal, tem mais contato com outras empresas, Sim. não tem? Eles às vezes chegam a dizer para mim,
cara me ofereceu tanto, até oferece mais, mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então eu digo para eles, né, aqui no 5º dia útil, nesses 28 anos de empresa, eu nunca passei disso. Na época de começo, a gente deixava do salário meu, primeiro funcionário. O colaborador ele tem que trabalhar satisfeito. Sim. Tem que valorizar ele. Seu Juarez, hoje, o que é mais difícil? Vender ou produzir aquilo que foi vendido? É vender. Hoje mais dificultoso é vender. Porque hoje o mercado é competitivo. E o cliente, para ele se sentir seguro, tem que mostrar o teu diferencial das coisas. É bem complicado. Hoje a venda, eu acho que a mais difícil é vender. É por isso que tem que ter gente preparada, né? Porque o mercado é competitivo, muitas pessoas querendo enganar o cliente. Entendeu? E as pessoas decidem se levar por isso aí. Então a gente procura mostrar, mas mesmo assim tem pessoas que fazem com o concorrente e depois volta a comprar capeirinho. Isso acontece também no meu segmento, isso é muito verdade. As pessoas, o que eles conseguem trazer é preço, né? Isso. E como eles conseguem trazer apenas o preço e a qualidade? E a qualidade? Aí traz um produto que não é bom, se ele vende muito barato, ele não vai ter os bons colaboradores. É bem assim. Se ele não tem os bons colaboradores, ele não vai entregar no prazo e não vai entregar um bom produto, né? Mas nos dias de hoje também, nós estamos passando por um momento que a produção também, poucas empresas têm uma cultura tão forte como a do senhor, né, para ter bons colaboradores e gente de valores, né? Então eles também estão sofrendo por isso, porque não só o consumidor, mas também os colaboradores, hoje eles estão buscando boas empresas para trabalhar, né? Então, as pessoas boas, os colaboradores corretos, eles querem trabalhar na Pierini, eles querem trabalhar na Vasicor, eles querem trabalhar em empresas que são boas, que são corretas, né? E aquelas outras fábricas, aquelas outras empresas que não pagam no prazo, né, que enrolam o dono, que enrolam os clientes, enfim, eles acabam enxergando aquilo. Então, hoje nós estamos passando por um momento que, em geral, as pessoas estão procurando mais segurança, estão procurando mais pessoas boas, seja a empresa, como o senhor falou, né, para se trabalhar, seja o próprio consumidor, ele está buscando mais. Mas espera aí, será que essa empresa vai entregar no prazo? Será que não é um golpe? Será que vai entregar na qualidade que realmente ele está prometendo? Então a gente está passando por um momento assim também bem complicado, assim, né? É por isso que eu acho que a gente tem que se fortalecer na qualidade do produto que tu está vendendo para o cliente. Porque a partir do momento que tu vende um produto de qualidade, um produto e não só a qualidade, a pontualidade de entregar, passar essa confiança para o cliente, quer dizer, tu vai ter um custo maior no teu produto, vai ter preço no teu produto. E aí isso faz com que tu tenha condições de pagar bem o teu colaborador. Normal, é bem isso mesmo. Entendeu como é que é? É por isso que a gente tem que sempre persistir na coisa boa, na coisa perfeita. Incentivar o colaborador a fazer a coisa certa na casa do cliente. Tem esse diferencial. Eu acho que a cereja do bolo é essa aí. Satisfazer o cliente, para ele confiar no teu produto e passar para o outro, dizer, não, a Pierini é cara, mas tu quer um produto bom, meu amigo? Ele vai passar para o outro. Compra da Pierini. Isso a gente já passou por isso aí e as pessoas falaram na nossa frente, diziam, pô, quer um produto bom, compra da Pierini, não quer te incomodar, compra da Pierini. A gente hoje dá 7 anos de garantia, então por aí tu já vê que não é um produto tão fuleiro, né? Sim. Não, não é caro, eu acho que tem muito valor agregado, é diferente, né? Até teve um dia que a gente segue a mesma ideia lá na Vasicor, na minha fábrica. Um vendedor chegou para mim e falou assim, Erivelto, o cliente está achando o produto caro. Ele disse que tem outros produtos no mercado mais barato. Eu disse, tudo bem, pergunta para ele se a gente baixasse o preço, tá, para ficar o mesmo valor, o mesmo preço do concorrente, com quem ele compraria? Se a gente igualasse os preços ali, compraria conosco da Vasicor ou compraria com o concorrente? Aí ele fez a pergunta, aí a pessoa disse, compraria da Vasicor. Aí eu disse, por quê?
Porque ele disse, Erivelto, que a gente entrega no prazo. Ele falou que a gente entrega aquilo que é prometido. Ele disse que uma obra, quando fica lá esperando, é muito dinheiro que fica, né, na mesa. Sim. Aí eu disse, então tá. Tá vendo? Nosso produto ele é mais caro justamente por isso. Por esses pontos. Então é isso que as pessoas não enxergam. Às vezes ele compra um produto mais barato e ele não entende que a casa dele vai ser entregue talvez 2, 3, 5 meses mais tarde do que o previsto. Às vezes o arquiteto que compra o produto mais barato, ou até mesmo o dono da casa, né, seja um vaso ou um móvel planejado, ele vai se incomodar. Às vezes o produto não vai ser entregue aquilo que foi prometido na hora da negociação. Então tem um conjunto de coisas que acaba atrapalhando o cliente e ele não percebe. Só percebe quando recebe, né? Porque Quando ele olhou só o recebe, preço. é bem assim. Então é por isso que a venda ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Explicar o cliente o porquê disso. Por isso que os nossos vendedores têm que ter conhecimento do produto que está vendendo. Eles têm que saber o que está vendendo. Eles têm que explicar para o cliente o porquê que a Pierini é mais caro, porquê que... Olha o investimento que a gente tem com a perfeição de máquina. Tem um custo bem mais alto, né? Sim. E tem pessoas que não entendem, mas também aquele que não entende Aquele que não entende não é o nosso cliente. não é o nosso cliente. Ele não tem a maturidade para entender a bem diferença de preço e a diferença de valor. É bem isso aí. muito diferente. Porque muito preço é o que tu paga, valor é o que as pessoas enxergam. Isso. Saber um bom atendimento, entregar no prazo, entregar um móvel que foi prometido, que fique ali certinho, que a porta abra direitinho, feche direitinho, não entorte. Né? Entendeu? Essa garantia dos 7 anos aí que vocês É prometem. bem assim. É que daí, a partir do momento que o cliente ele tem essa certeza, ele se sente orgulhoso de ter um produto Pierini na casa dele. E aí ele passa para as pessoas. Então, como sempre digo, nossos maiores vendedores são nossos próprios clientes. Sim, sim. Então, por isso que a gente procura lapidar esses nossos clientes, levar eles, atender bem, fazer... É um orgulho de ter uma marca, gera aquela comunidade. Eu quero ter um assim. Pierini, É eu bem quero assim. ter um Vasicor, sei lá, eu quero ter um Portinari, um exemplo, né? Eu quero ter aquilo, porque é um produto bom. É desse jeito. Já aconteceu clientes de não conseguir ter o produto Pierini e não realizou o sonho, né? Aí dizendo assim, eu vou trabalhar para um dia realizar o meu sonho, ter um produto Pierini dentro da minha casa. Porque eu já escutei isso. a casa como um todo é o sonho deles. É o sonho dele. Então ele quer ter o melhor. Às vezes eles passam uma vida para construir uma casa ali, mas eles querem aquilo ali que é perfeito. Seu Juarez, a nossa história está muito boa, passou voando aqui o tempo. Sim. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero que o senhor volte lá atrás. Já contou aqui um pouquinho, o senhor já falou do caminhão ali, enfim, mas eu não vou nem mais dar mais detalhes. Por que o senhor começou a empreender? Qual foi o grande propósito lá atrás? Porque o senhor dirigiu o caminhão. Sim. Nossa, eu vou largar o caminhão e eu quero uma outra coisa. Por que o senhor começou a entrar no mundo dos negócios, montar uma fábrica? Eu pensei sempre ter uma qualidade de vida melhor para mim e para os meus filhos. E para isso acontecer, a gente tem que pensar em coisas que vai dar um sustento para ti, uma coisa melhor, né? Então eu vi, eu fiz 3 coisas na minha vida, né? Trabalhar na agricultura, eu trabalhei ali 3, 4 anos, vi que aquilo, eu não olhava para trás, não via que tinha deixado uma coisa, né? Um legado. Um legado. Caminhão, a mesma coisa. E a fábrica de móveis, nos primeiros anos a gente já começou a sentir, tu olhava para trás, puta, mas eu estou deixando uma coisa boa, um legado, né? A gente está se fortalecendo nisso. Então é isso que me fez... Então, o sonho do senhor de ter montado o negócio foi ganhar dinheiro para ter a liberdade financeira e liberdade de tempo, poder sair daqui às 2, 3 da tarde, ver um neto. Então, valeu a pena? Valeu a pena, é isso que está acontecendo na minha vida hoje. Nesse momento? Nesse momento, cara. Eu venho aqui, tenho as minhas filhas, a empresa ensina, só elas, todo o pessoal, né? Trabalho, eu venho aqui só olhar a empresa, mas tá tudo certinho. Tudo certinho, tem as coisinhas que você vai ter, né? Mas eu vejo que a coisa foi, chega no final do mês, estamos ganhando dinheiro, dinheiro justo, dinheiro correto, dinheiro certo, e a coisa vai fluindo. Precisa comprar uma máquina? Tem caixa para isso?
precisa contratar uma outra pessoa, todo ano vem o Decide, precisa dar o Decide, além do Decide a gente dá um bônus a mais para as pessoas que merecem. Né? Investir em tecnologia, comprar uma nova máquina. Carro sempre... Pagar o preço justo para um colaborador. Isso, carro sempre novo. É isso que é gratificante, né? Entendi. Então eu cheguei nesse ponto. Fiz isso e consegui, que era o meu sonho, né? Ter isso. Então o sonho se tornou uma realidade. Se tornou uma realidade. E esse sonho de a família dar sequência, né? As minhas duas filhas, meu genro, né? Dar sequência desse legado que eu construí, né? E isso dando sequência. Então isso aí é muito gratificante para mim. É como eu digo, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu tenho uma felicidade muito grande. O senhor acha que hoje, depois de praticamente 30 anos de Pierini, se o senhor voltasse lá atrás, com o conhecimento que tem hoje, o senhor volta 30 anos na vida do senhor, sim, mas com o conhecimento de hoje, o senhor teria chegado nesse ponto mais cedo do que o senhor chegou? Com certeza. Por quê? Por quê? Porque a experiência que a gente adquiriu nesse tempo todo, né? Hoje a gente sabe por A mais B o que é certo e o que é errado. As portas que o senhor abriu lá atrás e deu errado. Isso, aquilo foi me fortalecendo, né? As coisas erradas que aconteceu serviu também para eu ter o conhecimento de que deu errado para trás e fortalecer o que é certo. Então isso aí, hoje se eu for voltar atrás vai ser bem mais fácil. Sim. Também, hoje tecnologia, né? Na época, para fazer um móvel, era tudo no parafuso, com a mão, prego. Hoje a máquina, pá. Sim. Tudo bem. Respondi a pergunta. Respondeu. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. É Deus, muito sim. Conhecimento. Existe aí uma veia empreendedora nata. Ninguém ensinou, né? Ninguém é no ensina. dia a dia. É no dia a dia. Não ensina na escola, na faculdade. E é isso, o que é ser humilde, ser honesto, ser certo, é por o caminho. É bíblico já também. É bíblico. Não adianta. Nós faz a coisa errada, ela gira e vai. Seu Juarez, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz. E quem vai estar feliz é o pessoal que está ali nos assistindo. É como eu estava falando aqui com o seu Juarez. Esse conhecimento você não encontra na escola, na faculdade. Esse conhecimento é vivido aqui no chão de fábrica. Vocês estão vendo aqui atrás, uma fábrica rodando. Então isso vocês encontram aqui. Vocês não vão encontrar em faculdade, em escola e também em livros, porque ele é vivido aqui. Tem muito suor derramado, muitas noites mal dormidas, né? Mas a gente tem história, tem conteúdo. Continue seguindo a gente que vocês vão aprender, né, a tomar as melhores decisões para ter uma empresa autogerenciável e muito lucrativa. Até a próxima, pessoal!